Eu gostaria de ler o versículo 17 e o versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tá todos encontraram? Malaquias capítulo 3 e o versículo 17 e o 18. Amém. A palavra do Senhor fala assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Ainda de pé, eu gostaria de estar orando ao Senhor mais uma vez, que você possa estar nesse momento também entronizando o seu pensamento com o Senhor, para que Ele possa falar conosco através dessa palavra. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque aqui temos chegado, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome. Senhor, vem, Senhor, neste momento colocar, Senhor, as nossas vidas, não somente a minha, mas as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Necessitamos ser ministrados, necessitamos, Senhor, ó Pai, que Tu fale conosco através dessa palavra, palavra que é viva e eficaz, Senhor, palavra que atravessa, Senhor, ó Pai, muitas vezes o nosso coração, ó Pai Santo, e que tem poder, Senhor, para fazer mudanças em nossas vidas. Pai, eu venho te pedir que nessa noite, em nome de Jesus, toma, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, os meus lábios, para que Tu possa aqui ministrar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque somos Teus, Senhor, somos os Teus filhos, Senhor. E se aqui estamos, é porque sabemos que aqui Tu estás, para, Senhor, falar aos nossos corações nessa noite. Pai, que nenhuma palavra que saia dos meus lábios venha sair de mim mesma, mas que tudo, Senhor, o que eu falar, venha ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Essa semana, irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e eu achei engraçado que alguém mencionou esse versículo para mim essa semana e eu achei, como sempre, o último versículo, 18, que fala: então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o justo e o maldoso. E eu sempre achei esse versículo muito bonito e uma ilustração muito bonita quando Malaquias traz falando sobre isso. E eu falei para alguém, comentei com alguém, falei: nossa, essa palavra é uma palavra viva e eficaz. Essa é uma palavra que traz uma edificação para as nossas vidas. Mas, de repente, quando eu postei isso no Facebook, alguém postou logo atrás e falou desta forma: desculpa, mas esta palavra é paulada, na certa. Eu fiquei pensando assim, falei: paulada? Desde quando a palavra de Deus é paulada? Eu escrevi de volta: a palavra de Deus nunca vai ser paulada. A palavra de Deus, ainda que ela venha para corrigir, ela jamais vai ser paulada. Ela vem trazendo algo de bom para as nossas vidas. Às vezes ela encoraja, às vezes ela vem para edificação, às vezes ela vem para consolação, às vezes ela vem para exortação, mas jamais vai ser paulada. Aí ele me respondeu dessa forma: mas como não é paulada? Aonde? Mas gente, que diferença que tem justo e o ímpio? Aí eu tive que colocar de volta: aceite a Jesus e você saberá. E eu tenho certeza que essa pessoa era crente, que estava respondendo as minhas perguntas, ou que me contestou.
Porque, na verdade, quando Malaquias, no capítulo, na verdade, se você ler este capítulo, a partir do versículo 13, o que estava acontecendo era o seguinte: Malaquias, no último livro do Velho Testamento, e o que estava acontecendo era o seguinte: a nação de Israel estava falando assim para Deus: olha, nós não vamos mais te louvar, nós não vamos mais fazer nada, porque não adianta, a gente te louva, a gente te serve, mas o ímpio que não faz nada disso vai melhor do que a gente. Tem, tipo assim, o ímpio sempre consegue ser melhor do que a gente, Se você ler no capítulo 13, está escrito assim, que o Senhor fala: vós dizeis que inútil é servir a mim. O povo de Israel estava falando e contestando com Deus dessa forma: Senhor, não vale a pena te servir, porque o ímpio não te serve e tem coisas muito melhores, tem uma vida melhor, tem uma reputação melhor, tem uma posição melhor, tem o que quer, e nós que te servimos não temos. E é isso que Deus estava tentando falar, sobre esta. Ele traz essa palavra a Malaquias, para que o Malaquias traga o povo e consiga inverter este pensamento negativo que a nação de Israel estava tendo. E aí aqui no versículo 17, como nós lemos aqui, é que o Senhor fala, Se você ler, ele fala assim: e eles serão os meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, e poupá-lo-eis como um homem poupa ao seu filho ou aquele que serve. Quando Deus está falando dessa forma, Ele está falando do julgamento final. Ele está falando não deste momento atual, porque a palavra de Deus é muito clara. Se Deus quiser livrar você, Ele vai te livrar, como fala no Salmo, no Salmos 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Se Deus quiser livrar você de alguma coisa, com certeza Ele fará. Mas esta palavra quer dizer não a exatamente este momento, mas a um momento futuro, a um momento quando Jesus vier, quando essa terra será julgada, quando o povo, tanto o ímpio quanto o justo, estarão diante do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que todos, sem exceção, comparecerão diante do trono. E muitas vezes as pessoas pensam: não, mas porque somos crentes, nós já somos salvos, nós não vamos ter um julgamento, irmãos. Graças a Deus que você já é salvo. Talvez a sua salvação está garantida, mas você vai ser julgado em tuas obras. Vai ser julgado. Todos nós vamos estar diante do trono para receber galardão ou não, ou para receber a palavra final do Senhor, que para aquele que serve, para a bendita dos meu Pai, entrai, e para aquele que não serve o Senhor, maldito és, afastai-vos de mim para o fogo eterno. São duas palavras diferentes. Mas eu estava aqui pensando nesse versículo 18, onde o Senhor fala: então vereis outra vez. É engraçado que ele fala outra vez. Isso me dá a entender que há uma primeira vez que nós temos que ser diferente. Porque ele fala: então assim verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E nos nossos dias, irmãos, está tão normal. Eu costumo falar que eu sempre estou conversando com a irmã Selma, e a gente sempre está falando sobre, de alguma forma, sobre as coisas da palavra de Deus, o que eu acho muito bom, falar sobre a Bíblia. Me encanta ler a Bíblia, me encanta que alguém saiba falar alguma coisa da palavra de Deus, compartilhe comigo. E muitas vezes nós estamos falando, e outro dia a gente chegou concordamos em um ponto, aonde que ela falou: Dulce, realmente o céu não é para qualquer um, não. Eu falei: não é não, Selma. Porque, irmãos, vai ser difícil entrar lá. Vai ser difícil você herdar a vida eterna. Vai ser difícil você herdar o galardão, um novo nome.
mentira. Irmãos, é tanta coisa que, na verdade, claro que tem algumas coisas que são graves, por exemplo, os homicidas, né? O adúltero, né? A gente sabe que muita gente, graças a Deus, não faz isso. Mas, irmãos, é tão fácil mentir, é tão fácil, muitas vezes falar de uma outra pessoa, é tão fácil levantar uma contenda, é tão fácil, é uma coisa tão cotidiana, e parece que em muitas igrejas, em geral, não falo igreja, mas no povo de Deus, parece que ultimamente, parece que tudo já pode fazer, já não tem mais uma diferença, mas o Senhor falou para nós que nós seremos o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, eu costumo falar uma coisa. Eu me lembro que muitas vezes, no período que eu trabalhei com jovens, muitos dos jovens chegavam para mim e falavam, mas irmã Dulce, não tem problema, pode fazer tudo é igual, não tem problema, Deus não está aí com isso. Deus está aí sim. Deus está aí como você anda, Deus está aí como você procede, Deus está aí com sua vida porque Deus te ama e quer que você vá para o céu. E eu falava uma coisa assim para eles que eu nunca me esqueci. Eu falava, gente, um dia, numa sexta-feira, a gente estávamos numa das reuniões, né? E eu pedi para alguém, apaga a luz. A gente estava na Antioquia, no salão de festa, fazendo reuniões. Eu falei, apaga a luz do salão. Né? E são várias luzes lá, teve que pelo menos umas 3, 4 luzes serem apagadas para ficar no escuro. Então eu falei, alguém tem um isqueiro ou alguma coisa? E foram na cozinha e acharam um fósforo. E eu falei, agora acende o fósforo naquela escuridão. Irmãos, é incrível como a luz sobressai no meio do escuro, assim, visivelmente. E eu me lembro que eu estava falando sobre essa palavra para os jovens. A Jesus de Nazaré era motivo para ser esquartejado nas ruas, para que fosse preso, para que fosse até morto, levado para as cadeias. Irmãos, quantas pessoas foram agredidas por Saulo? Quantos pela ordem de Saulo? Diz que ele entrava nas casas e ia arrebatando o povo com uma força que o Império Romano lhe dava. Mas diz que um dia Saulo encontra-se com Jesus. E a primeira coisa que ele faz é cair do cavalo. E eu não consigo falar isso. Os jovens davam risada para ter falado, pastor, não pode falar para a pessoa cair do cavalo. Não, ele caiu, literalmente ele caiu do cavalo quando ele viu a luz de Cristo. Sabe por quê? Irmãos, porque a luz de Cristo era tão grande, que Paulo, na impiedade que estava, Saulo, na impiedade que estava, ele não conseguiu sequer ficar parado. Diz que ele caiu do cavalo. E quando ele caiu, o Senhor falava para ele, Saulo, por que me persegues? Eu acho engraçado que Saulo tinha um conhecimento de Bíblia muito grande, muito mais do que os próprios, aquelas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, muito mais porque ele tinha estudado. Irmãos, Paulo sabia a palavra de Deus melhor do que Pedro, melhor do que Tiago, melhor do que João. Você sabia disso? Paulo conhecia a palavra de Deus, mas eu acho engraçado que Saulo, quando ele escuta aquela voz que fala, né, ele fica assim, mas quem és tu, Senhor? Quem é que está me falando? Porque automaticamente a luz não só fez ele cair do cavalo, como o cegou. Ele ficou cego. Automaticamente ele ficou cego. Porque ele tentou olhar para a luz de Cristo. Ele tentou e talvez não conseguiu. Engraçado que Jesus vem de uma forma e fala para ele, sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. Sou eu, Jesus, aquele que morreu lá em Jerusalém, a quem tu persegues. E é engraçado como há um mover de Deus naquela conversa, transforma a vida de Saulo de uma forma tremenda. Diz que por 3 dias Saulo estava o quê? Orando. Antes Saulo estava perseguindo, agora era um cego, né, que
para que tu ores, e quando você orar, ele vai ser sarado. E quando Ananias falou, Senhor, mas para que eu vou orar? E Jesus falou, é para Saulo. O quê? Não vou orar para esse homem, não. Olha, eu acho que, nossa, eu imagino, a Bíblia conta, porque Lucas, né, que narrou muitas vezes essa parte também, e o Evangelho de Atos dos Apóstolos, que é narrado, eu imagino a cara de Ananias, quando Deus falou para ele, vai lá, vai orar por Saulo, para que ele recupere a visão. Não era à toa que Ananias falou, o quê? Não vou? Jesus, você sabe quem que é esse homem? Esse homem é aquele que persegue a gente, persegue o Senhor, persegue a sua igreja, esse homem com certeza vai me matar. Olha o que Deus fala para ele. Jesus fala para ele, calma, Ananias, calma. Eu já transformei. Procura agora o tal do Paulo, porque não é mais Saulo. Porque esse vai padecer pelo meu nome. Já é uma segunda diferença. Agora nós vemos um homem que tinha um topete, que tinha uma posição. Agora nós vemos um homem humilde. Se você ler tanto o Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos, se você ler depois, né, vamos para Romanos, depois para Coríntios, as epístolas de Tessalonicenses aos Filipenses, né, Timóteo, irmãos, você vai ver quantas vezes o próprio Paulo foi colocado na parede e desconsiderado, não é só pelo mundo lá fora, não, pela própria igreja, tudo com permissão divina. Tudo com permissão divina. Muitas vezes ele fala assim, né? Eu me chamo apóstolo não porque fui escolhido pelos homens, mas apóstolo de Cristo, escolhido por Deus, porque os próprios discípulos não aceitavam Paulo como apóstolo. Se você vê nas cartas que nós encontramos aqui em Coríntios e vai lá em Pedro, você vai ver que até Pedro e Paulo parecia que tinha hora que não se entendiam, né? Até o Paulo fala não sei se em Tessalonicenses, mas eu acho que ele sempre fala assim, não, porque uns, né, sobre uma divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Tito, eu sou disso, eu sou daquilo, e ele fala, nós temos que ser do Senhor, porque havia um conflito. Mas isso, irmãos, que eu quero mostrar para você, é que houve uma diferença em um Saulo para um Paulo. Antes um Saulo arrogante, agora um Paulo diferente, humilde. Antes um Saulo que perseguia, agora é um Paulo que é perseguido pelo amor de Jesus. Antes, irmãos, ele dava ordem para matar, agora foi ele quem morreu. Morreu e tem mais, né? Diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Foi pior ainda. Mas por quê? Porque houve uma diferença. Mas uma coisa eu tenho certeza, que no dia em que a igreja está diante do trono do Senhor, eu não sei se os irmãos já leram, que fala assim, aqueles que sofreram, aqueles que estão mortos, ressuscitarão primeiro e estarão junto do trono. Irmãos, essas pessoas, quantas pessoas, Neres, o Império Romano colocou naquelas estágios, colocava os crentes lá e mandava os leão. Os que houve muito mártires, nesse tempo, no começo do Evangelho do Senhor. Irmãos, essas pessoas fizeram uma diferença naquele tempo e até hoje está escrito na Bíblia, mas um dia serão reconhecidas por Deus de uma forma tremenda. A maioria dos apóstolos morreram, na espada. João, que você lê o Apocalipse, que escreveu o Apocalipse, João foi colocado num tacho de óleo quente. Já pensou isso? Deve ter doído até dizer chega. E depois mandaram ele, foi exilado para a ilha de Patmos, para ficar ali para morrer. Por quê? Porque faziam a diferença. Mas eu queria fazer um outro exemplo que eu me lembro bem, de duas pessoas que
que honrava, de um pai que tinha poder aquisitivo, de um pai que podia dar o melhor. Eu tenho certeza que o pai de José do Egito, né, Jacó, diz que ele amava José de uma forma diferente que amava os seus irmãos. Com certeza, irmãos, Jacó deixaria uma grande, talvez uma herança para José diferente, visto é que ele deu até uma túnica muito diferente que os seus irmãos não ganharam. Da mesma forma, o filho pródigo, aquele pai tinha um carinho especial para aquele filho, a ponto de quando o filho pródigo falar, olha, eu quero a metade da minha herança, me dá a metade, ele abriu mão da sua herança. Não, tudo bem, está aqui a tua herança, pode pegar. Mas nós vemos, irmãos, se a gente for olhar a vida desses dois jovens que saíram da casa do seu pai de formas diferentes. Um saiu por livre e espontânea vontade, o outro foi forçado a sair, saiu como escravo. O outro foi forçado a sair e saiu como criminoso, né? Foi colocado em cadeias. Mas uma coisa é, um era justo e o outro era ímpio. Um era justo, mas o outro era ímpio. Porque por que foi que o filho pródigo saiu de casa? Diz que ele olhou para o mundo e viu tantas coisas lá fora e ele pensou, eu vou gastar a minha herança, eu sou novo, eu não sei, sabe, talvez o meu pai vai demorar para morrer e talvez eu vou ser muito velho quando eu tiver posse de ter essa herança e eu não vou poder fazer tudo que eu posso fazer agora na minha juventude. Com certeza, irmãos, a Bíblia fala que o filho pródigo ele foi enganado pelos seus próprios olhos, pela sua visão material, pela sua falta de experiência. Com certeza diz que ele pegou aquele dinheiro e gastou com coisas que não agradavam ao Senhor. Ele acabou com o seu dinheiro com mulheres da vida à noite, né, jogando em lugares que o Senhor ali não estava. E eu falo, José, quando é levado para o Egito, ele é levado sem um centavo. Eu creio que até a roupa que ele foi levado foi a que sobrou, porque a túnica, os seus irmãos rasgaram, é isso? Rasgaram e passaram lá no sangue do carneiro e foram falar uma história totalmente diferente para Jacó. Até a túnica que foi dada para ele foi tirada. Mas você vê uma coisa, Deus sempre estava na vida de José. Aonde José chegava, ele prosperava. Não importava. Outro dia alguém falou para mim, lembra da pregação que você ministrou aqui na igreja, que fala, né, que aquela pessoa que Deus determinou para vencer, ninguém pode vencê-la? Eu falei, poxa, isso é muito verdade. José era essa pessoa. Deus tinha determinado uma vitória na vida de José, independente aonde é que ele chegasse, independente aonde é que ele estivesse, mesmo que ele estivesse em outra terra, que foi o caso dele. Saiu de Israel e foi parar no Egito, mas ali Deus o abençoou. Havia uma diferença muito grande entre aquele que serve o Senhor, no caso de José, e o filho pródigo. O filho pródigo perde tudo, e se não é a misericórdia de Deus na vida dele, diz que, irmãos, ele não perdeu só os milhões que ele tinha, a riqueza, ele perdeu a paz de espírito, ele perdeu a saúde, diz que estava doente, né? Diz que quando ele volta ferido, com seu corpo ferido, ele volta com fome, ele volta totalmente, né, se arrastando para casa. E glória a Deus ainda que o pai ainda aceita e devolve tudo de volta, que é normalmente o que acontece quando aqueles que se rebeliam contra o Senhor, mas na fase da sua vida se arrepende, o Senhor o aceita de todo o coração. Mas nós vemos aí a diferença naquele que segue o Senhor e naquele que não segue. Um outro exemplo, não sei se os irmãos lembram, Abel e Caim, né? Os dois primeiros filhos, né, de Adão e Eva, né? E Abel e Caim. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas não importa o tipo de adoração, não importa
Muitas vezes nós vemos cantores que cantam muito bem, tem uma voz lindíssima, mas muitas vezes nós vemos outros que adoram. Aquela hora que aquelas pessoas começam a louvar a Deus, parece que o céu vem até a terra. De tanto que é diferente. Abel e Caim eram assim. Deus diz que quando Abel, ele vai e ele corta, né, ele põe, né, que seja o cabrito, a ovelha, que ele oferece ao Senhor. Diz que ele faz com todo carinho. Diz que ele perde tempo para fazer aquele holocausto ao Senhor. Diz que quando vem, né, o fogo, né, e começa a consumir o cheiro que sobe, diz que alegrou o coração de Deus. Mas diz que Caim também, eu tenho certeza que Adão nos ensinou da mesma forma que deveriam levantar um altar ao Senhor e ali oferecer algo para Deus. Diz que Caim não se preocupava, não. Ele falava, deixa eu pegar essas frutas aqui. Talvez as frutas não estavam boas. Talvez, deixa eu pegar isso aqui. Eu não vou perder tempo em matar cordeiro, em perder tempo em fazer isso e aquilo. Não, Deus vai receber. Irmãos, mas não é assim que a palavra de Deus ensina. E tem outra coisa, tem muita gente que faz o culto de adoração. Olha, eu vou adorar o Senhor, eu vou fazer um sacrifício de louvor ao Senhor, mas em recompensa disso, Deus vai me fazer alguma coisa. Parece uma barganha, parece uma troca. Irmãos, Deus, quando nós o adoramos, não é que você quer, com essa adoração, a palavra de Deus fala que Deus habita no meio do louvor. E quando nós o adoramos, já está falando, é adoração para Ele. Nós não temos que esperar que venha nada dele para em recompensa da tua adoração. Né? Por exemplo, e nós temos aqui exemplo, o próprio Jacó. Olha o que ele falava assim, Senhor, se tu me abençoares, eu darei 10% de tudo que eu tenho. Se tu me abençoares. A palavra de Deus não deve ser assim. Independente do que nós fazemos, irmãos, é para o Senhor. Porque com certeza Deus vai nos abençoar. Mas meu ponto é que havia uma diferença tremenda entre Abel e Caim, a ponto que quando Deus não fica tão alegre com o sacrifício de Caim, Caim fica revoltado, fica enciumado. Já viu pessoas que falam dessa forma? Parece que eles não gostam de ver o bem de ninguém. Parece que quando você consegue subir um pouquinho, ou você consegue atingir alguma coisa, gera uma inveja, que parece que alguém olha e se irrita. Eu acho incrível como que tem pessoas que chegam a se irritar quando vê um outro prosperar. Misericórdia! O que é isso? Mas foi exatamente o que aconteceu com Caim. Caim se irritou ao ver que Deus não se alegrou com o sacrifício que ele fez, mas que Deus se alegrou com o sacrifício de Abel, a ponto de matar Abel. Aí eu falo, aí tem uma diferença. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Os dois eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas um era ímpio, o outro era justo. Com certeza. E é tanto que, né, Deus chega para Caim e fala, Caim, cadê teu irmão Abel? E olha a resposta dele, sou eu, por um acaso, o dono do meu irmão, o responsável pelo meu irmão para saber onde ele estava? Como se Deus não tivesse visto. E Deus põe uma marca em Caim. Deus põe uma marca e fala, olha, até a sétima geração vai ser... Né? A marca vai ser reconhecida pelo resto da vida, mas até a sétima geração que te matar vai ter uma maldição na sua vida, a maldição dessa pessoa. Eu fico pensando que muitas vezes alguns falam que essa marca que foi colocada seria alguma coisa escura, que era notável. Diz que quando Caim chegava em algum lugar, alguém sabia que ele era um assassino. Aquele lá fez algo que revoltou o coração de Deus. Aquele lá fez algo que
né, entristeceu o coração de Deus. Era uma marca visível. Então alguém fala, alguns historiadores costumam falar, já escutei, eu não sei que tipo de marca que é, mas alguns falam que a marca, né, teria uma marca escura, talvez no corpo, ou uma marca, talvez, né, na coloração da pele. Porque vocês podem ver uma coisa: na maioria dos países, se tem um povo que sofre mais do que os outros, são o pessoal que é escuro. Por quê? Ninguém sabe explicar. Por quê? Passaram para ser escravo por tanto tempo em tantas nações. Porque na maioria das vezes, as doenças mais difíceis é normalmente quem tem a pele escura. As doenças mais terríveis quando saem da onde? Da África, da Índia. Eu não sei qual foi essa marca que o Senhor colocou em Caim, mas uma coisa é que quando ele chegava, ele era reconhecido pela tal marca. E até a sua 7ª geração ficou essa marca, né? Mas dá para ver que havia uma grande diferença entre ele e o irmão dele. Duas pessoas também que havia uma grande diferença. Os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Os 2 primeiros, os 2 foram escolhidos não pelo homem. Os 2 foram escolhidos por Deus. Tanto Saul como Davi foram escolhidos por Deus. Só que um permaneceu em pé e o outro caiu e caiu feio. Um conseguiu se sobressair e, né, praticamente fazer a casa do Senhor. O outro praticamente suicidou-se. Saul suicidou-se, perdeu a vida por besteira. E eu acho engraçado, irmãos, que falava assim, e o poder de Deus estava sobre a vida de Saul, de Davi, mas fala dessa forma, mas Saul era atormentado pelos demônios. Há uma diferença muito grande. Tanto é que ele chamava o próprio Davi para que, né, tocasse a sua harpa, porque quando tocava a harpa, diz que os demônios, diz que os espíritos que atormentavam a Saul, depois que Deus o rejeita, depois que ele vai e procura lá, né, uma macumbeira, vamos dizer, naquele tempo, né, e uma bruxa, e faz tudo que não é do agrado do Senhor, diz que ele abre uma porta e os espíritos ruins, e Deus permitia que os espíritos atormentavam ele. E ele chamava quem? Davi, porque alguém falou, olha, eu conheço um moço, aonde o poder de Deus está na vida dele. Deus está sobre a vida dele, e quando ele toca, algo acontece. Por isso que eu sempre falo que quando nós adoramos, nós chamamos a presença do Senhor conosco. Então, quando Davi tocava a sua harpa, a presença de Deus se fazia presente, e automaticamente os demônios que estavam na vida de Saul tinham que sair por algum momento. Mas nós vimos uma diferença. Nós vimos os 2 reis, os 2 primeiros reis de Israel, grandes 2 reis de Israel, mas que um tinha Deus na vida e o outro não teve. Os 2 teve a oportunidade de reinar da mesma forma que eu falei, os 2 foram escolhidos. Irmãos, quando Deus escolheu Saul, foi a coisa mais linda que aconteceu. Foi de uma forma tremenda que Deus escolheu Saul, como da mesma forma como Deus escolheu a Davi. Mas o homem o homem tem um livre-arbítrio para fazer o que ele quiser. É tanto que Davi também pecou. Não vou falar que Davi não pecou, Davi pecou, caiu, mas se arrependeu e se levantou. Mas Saul não teve essa mesma oportunidade. Saul, quando ele pecou contra Deus, foi de uma forma tão terrível, que ele desobedeceu tanto a Deus, que Deus o rejeitou. Deus simplesmente não quis mais saber de Saul. 2 exemplos, 2 reis, 2 grandes reis, 2 escolhidos por Deus, porém apenas um permaneceu em pé. Né? Eu gostaria também que nessa noite estar falando sobre a igreja,
de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Duas igrejas a qual o Senhor manda a palavra, mas duas igrejas ao extremo. Quando você lê a igreja, você lê a carta à igreja de Filadélfia, você encontra uma igreja simples, né? Você encontra uma igreja que tem um povo humilde, quando Deus fala, eu sei que tu não és rico, sei que passas por provações e que tem privacidades, né? Mas Deus fala, mas eu sei, eu tenho visto o teu coração, eu tenho visto a tua humildade, a tua boa vontade que está na obra do Senhor. Em compensação, Deus vai e fala para a igreja de Laodiceia, né? Tu és rica, porque Laodiceia era uma cidade muito rica, um lugar muito rico, um lugar onde tinha navios. A maioria dos cristãos, ou dos crentes da igreja de Laodiceia, tinha um poder aquisitivo muito bom. Mas olha como Deus trata eles. Tu pensa que tu és rico, mas tu és pobre. Pobre, cego e nu. Em compensação, quando Deus fala para Filadélfia dessa forma, eis que eu, vos darei uma coroa, eu vou, de alguma forma, eu vou dar um jeito de recompensá-los pelo que vocês passam, pelas aflições que vocês passam, pelas provações que vocês passam. Duas igrejas, irmãos, duas grandes igrejas, né? Eu falo dessa forma que Filadélfia é uma igreja simples, talvez pobre, mas pura, adoradora, pura do Espírito Santo de Deus, enquanto Laodiceia era soberba, Laodiceia era rica e pecadora. Laodiceia já não tinha, tudo que eles faziam já não era mais pecado, já, sabe, de alguma forma, o dinheiro tinha alterado a vida daqueles cristãos, que a impressão que dava é que eles podiam comprar a salvação. Se corrompeu totalmente, a mentalidade já estava, sabe, a mente cauterizada, sabe, muitas vezes é o tempo de hoje, que eu falo que para muita gente, nada mais é pecado. Não, pode fazer isso que não tem problema. Tem problema sim. Se Jesus fica uma hora dessa, você fica. Mas aí a gente vê a diferença. O Senhor fala que nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Então eu creio, irmãos, quando que nós temos que fazer a diferença. Que você seja aquela luz que eu falei lá para os jovens. Ainda que tudo estiver escuro, mas na hora que acende uma luz, todo mundo vê. Aquela luz somos nós, são eu e você, que estamos fazendo e temos que fazer a diferença agora. Porque quando nós chegarmos no final, aí vai se cumprir esse versículo. E verás outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe, é nessas horas que muitas vezes, irmãos, vai valer a pena ser correto, ser honesto, ser pessoas fiéis que estão no caminho do Senhor, sabe, pessoas que descobriram o amor pela palavra do Senhor, para servir ao Senhor. É nessa hora que aqueles que, quando estiverem diante do tribunal de Deus, e que o Senhor der a ordem para Jesus vir com a sua igreja, é nessa hora que nós vamos ver aqueles que foram perversos, aqueles que foram, sabe, que realmente fazem coisas que muitas vezes eu e você nem entende. E muitas vezes, como Davi, eu me lembro que Davi, uma certa vez, num salmo, ele fala dessa forma: Senhor, como pode o justo ir tão bem, e eu que te sirvo não vou bem? Ele fala dessa forma. É nesse dia que nós vamos ver que aqueles que foram perversos, qual vai ser o juízo para eles? Qual vai ser a parte final? É nessa hora que Deus fala que aquele que é justo, Ele vai poupá-lo e vai tratá-lo como um filho, como um pai se compadece e põe o seu filho do lado. É isso que o Senhor está falando em Malaquias, no capítulo 17. E eu os poupá-lo-ei como um pai que se compadece pelo filho, que luta pelo filho e traz consigo, porque para mim são um tesouro muito precioso. É o que eu falo muitas vezes,
muitas vezes as pessoas brincam de salvação. Muitas vezes as pessoas brincam que, não, tudo bem, vou virar crente, mas não é por aí. Eu vou fazer isso, eu vou para o céu. Não é não, irmãos. O caminho para o céu é um caminho estreito, um caminho difícil, um caminho que muitas vezes vai doer no seu pé e no meu. Muitas vezes nós vamos olhar e falar, mas Senhor, dá-me graça para continuar, porque não é fácil. Em compensação, o caminho para o inferno é muito largo. É o caminho que pode fazer tudo. Muitas vezes onde estão esses ricos, né? A maioria desses milionários, por isso que a Bíblia fala que é difícil um rico ir para o céu, porque, irmãos, você acha que essas pessoas que estão tão ricos, eles estão lá preocupados com Deus? Eles estão preocupados em servir a Deus? Não, eles estão preocupados como investir o dinheiro deles. E por mais que sabe que eles vão e abrem e põem o dinheiro nessas casas de restauração de criança e não sei o quê, mas não adianta, se eles não aceitarem o Senhor, não vai valer de nada essas obras. Não vai valer de nada, porque não houve uma mudança. Houve talvez um bom pensamento, uma boa coisa que foi feita, mas não houve reunião do coração da pessoa para com Deus. Mas glória a Deus, que eu creio que eu e você, né, nós somos contores, sendo perseguidos ou não, nós somos o justo. Fazemos a diferença hoje. Em nome de Jesus, nós vamos fazer a diferença também quando Jesus chegar. Quando Ele voltar e quando eu e você estiver diante do tribunal do Senhor. Aí diz que o Senhor vai falar assim, que o justo vai pisar o perverso. Olha que coisa. Ele vai dar ordem para pisar o perverso. Não é que nós vamos pisar, mas a forma que Deus vai nos honrar vai ser como se estivesse pisando aquele que não vai ser honrado. É como se estivesse fazendo, tipo assim, tá vendo? Olha, valeu a pena servir o Senhor, mas aquele que não serviu o Senhor, vai ser totalmente diferente as coisas. Imagine sofrer para o resto da sua vida. Eu falo uma coisa, irmãos, que, nossa, cada dia que passa, como eu falei para aquele moço na internet essa semana, né? Eu acho que eu não sou muito de entrar na internet, a não ser se eu tiver que procurar alguma coisa da palavra de Deus, mas eu digo assim, o que eu falei para aquele moço, que com certeza, eu tenho certeza que aquele moço é cristão, mas se ele acha que essa palavra aqui é paulada, e se ele acha que quando Deus fala que nós temos que fazer a diferença agora e depois, se ele acha que isso é paulada, é melhor que ele aceite Jesus de volta. Porque quando nós aceitamos Jesus, acontece o que aconteceu com Saulo. O nosso coração se abre para Cristo. Nós começamos a ver diferente. Nós queremos ver uma mudança de vida. É o contrário. Não é uma coisa que alguém vai impor para você, mas no teu coração você quer fazer a diferença para Deus. Você quer realmente trabalhar na obra do Senhor. Você quer realmente louvar o Senhor de todo o teu coração. Onde você passa, alguém te reconhece e fala, é crente. Olha, aquele lá é diferente. Irmãos, aonde você passa, quando você tem a luz de Cristo na vida, não tem como se esconder. A verdade é essa. Porque fazemos a diferença. José fazia diferença aonde ele chegava. A igreja de Filadélfia fez diferença. Paulo fez diferença. O Pedro, quando conheceu Jesus, né? Que aí quando Jesus veio o Espírito Santo de Deus e enche ele fez a diferença. Mas por quê? Porque estava com... Algo mudou na vida de Pedro. Algo mudou na vida de Saulo. Algo mudou na vida da igreja de Laodiceia. Algo mudou na vida de José. Que eu e você possamos, né, ter esses exemplos, né, na vida de Davi e tantos outros, né, que fizeram a diferença na palavra de Deus. Que possamos fazer essa diferença também e para que quando chegarmos nesse dia, possamos com certeza ter a nossa vida mudada e ter o reconhecimento de Deus. Isso vai ser importante. Sabe, não, a primeira coisa que é mais importante na nossa vida é a salvação.
Mas aí vem o reconhecimento, esse reconhecimento que é o galardão. É este novo nome. É o que vai ser dado. Reconhecimento por Deus. Não reconhecimento por homem. Que por homem, um dia ele te dá, outro dia ele já não quer saber mais de você. Mas por Deus não. Quando Deus fala eu te amo, Ele te ama de verdade. Eu convido você nesse momento para que se coloque em pé. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento. Eu sei que eu e você, se estamos aqui, irmãos, é porque nós precisamos de Deus. E se estamos aqui é porque nós queremos fazer essa diferença. E eu sei de uma coisa também, que o inimigo não quer que nem eu nem você faça essa diferença. Que muitas vezes eles chegam a nos tentar, envia pessoas para que façam ou falem coisas que façam eu e você pecar contra Deus, sabe? Para que possamos cair, para que a melhor coisa que o diabo quer, irmãos, porque só ele queria adorar a Deus. Aí não deu certo, né? Então quando ele vê um adorando a Deus, ele quer fazer, por que fazer? Para derrubar essa pessoa, para ser igual a ele. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui neste mundo. Deus nos colocou neste lugar. Deus nos colocou neste país para fazermos a diferença. Eu sei que não é fácil. Não é fácil olhar para o ímpio e ver que ele tem tudo. O melhor carro do ano, a melhor casa, parece que o melhor dinheiro, compra o que quer e o que quiser. Muitas vezes a gente tem que trabalhar suado, até mesmo para pagar as nossas contas, que dirá comprar alguma outra coisa. Mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus fala que nós somos filhos de um Deus que tem todo o poder sobre essa terra, dono do ouro e da prata. E ainda que nessa vida não sejamos próximos ao extremo, porque eu e você já somos próximos, o simples fato de ter Jesus no nosso coração já é uma prosperidade nas nossas vidas. O simples fato de lutarmos pela nossa salvação já é uma prosperidade na nossa vida. Ter certeza de salvação. Ter certeza que se Jesus nos chamar hoje, vamos descansar na eternidade. Se Jesus raiar nas nuvens hoje, subiremos com Ele. Quantas pessoas, igual eu falei, tem tanto dinheiro, mas não tem paz, não consegue dormir. É o medo, é isso, é outra coisa. Mas nós não. Nós estamos aqui para fazer essa diferença. Que o Senhor possa estar ajudando e dando força para mim e para você. Continuar fazendo essa diferença até o dia que Jesus voltar. Aonde nós vamos ver novamente esse versículo sendo acontecer nas nossas vidas. Onde o Senhor falar, e verás outra vez a diferença naquele que serve o Senhor e naquele que não serve. Amém? Abaixe a sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, aqui estamos na Tua casa, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus. Sabemos que Tu não és um Deus igual a outros deuses, Senhor. Deuses que não falam, deuses que não escutam, Senhor. Deuses que são feitos pelas mãos humanas. Tu és um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus que escuta, um Deus que trabalha nas nossas vidas. Pai, eu venho te pedir que ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença, Pai. Ajuda-nos a fazer a diferença neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a ser a luz no meio das trevas e sal, Senhor, o sal que veio para salvar, Senhor, este mundo. Pai, eu sei que muitas vezes não é fácil essa caminhada. Senhor, é uma caminhada onde o caminho é tão apertado, é tão estreito. Caminhada que muitas vezes, Senhor, temos chorado, Senhor, temos gemido muitas vezes. Mas sabemos que é o único caminho que nos leva, Senhor, à salvação. É através de Ti, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença nesta noite. Senhor, queremos chegar neste dia onde estaremos diante do trono do Senhor. Senhor, aonde o Senhor nos coroará, aonde o Senhor nos dará um galardão, e aonde, Senhor, veremos, Senhor, que faremos realmente a diferença, mediante aqueles que não te serviram, mediante, Senhor, aqueles que blasfemaram contra Ti, aqueles que não quiseram seguir, Senhor, o Teu caminho, Pai. Ajuda-nos, Senhor.
especial eu oro por aquele jovem que considera, Senhor, que a tua palavra, Senhor, simplesmente veio apenas para bater em alguém, mas Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro daquela vida, daquele coração. Abre, Senhor, os seus olhos, para que ele possa enxergar a verdade, para que ele possa, Senhor, entender que a tua palavra, mesmo quando correr, vem para corrigir, é para o nosso próprio bem, porque tu, Senhor, está, Senhor, ó Pai, querendo o nosso bem. Vai ao encontro daquela vida, Senhor, dá uma nova experiência, uma nova chance, Senhor, para que ele possa entender que tu és Deus e que tu queres, Senhor, o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Você pode se sentar.